Você já parou para se perguntar por que as diferenças entre tirar a habilitação nos Estados Unidos e no Brasil são tão gritantes? Quando ouvimos que, na Califórnia, é possível conquistar a carteira de motorista desembolsando apenas $45, muitos brasileiros ficam incrédulos. Afinal, esse valor mal cobre uma única aula prática no Brasil. A facilidade se torna ainda mais evidente quando descobrimos que, com esse valor, o candidato encara o teste teórico, o exame prático e, se aprovado, já sai com a tão sonhada carteira nas mãos no mesmo dia. Isso soa como um sonho distante para quem está habituado com o complexo e custoso sistema brasileiro, onde o processo pode ultrapassar facilmente os R$ 2.700 apenas para a categoria mais básica. Reflita sobre o contraste. Nos Estados Unidos, conquistar a permissão para dirigir é algo acessível, quase trivial, enquanto no Brasil, a habilitação transforma-se num privilégio reservado àqueles que podem arcar com as inúmeras taxas, aulas obrigatórias e burocracias envolvidas. E não se trata de uma peculiaridade exclusiva da Califórnia. Se olharmos para outros estados americanos, veremos que os custos são ainda mais baixos. No Texas, tirar a carteira custa o equivalente a R$ 33. No Arizona, o valor fica próximo de R$ 25. E até mesmo em Nova York, um dos estados mais caros, os cidadãos pagam cerca de R$ 65, com direito a 2 tentativas no exame. O curioso é notar a lógica que sustenta o sistema americano. O governo não assume que o cidadão seja incapaz de aprender a dirigir. Pelo contrário, a crença geral por lá é que qualquer adulto tem autonomia suficiente para preparar-se por conta própria, indo apenas realizar o exame junto ao órgão responsável para certificar suas habilidades. O processo é transparente, direto, com o mínimo de etapas burocráticas. Estuda-se sozinho, utiliza-se o próprio carro no dia do exame e, ao passar, já se tem o direito legal de dirigir. Simples assim. Contrastando com essa realidade, temos o sistema brasileiro, fundamentado na desconfiança. Aqui, o Estado parte do princípio de que todos são incapazes por padrão, exigindo uma jornada exaustiva e onerosa para educar o motorista. É preciso cumprir uma quantidade fixa de aulas teóricas e práticas em autoescolas credenciadas, somar exames médicos e psicológicos obrigatórios, além de pagar diversas taxas, como a de inscrição, prova teórica, aluguel do carro para teste, emissão da carteira e até custos extras em caso de reprovação ou perda de prazos. Se porventura o processo não for concluído em 1 ano, tudo o que foi investido se perde, e será necessário reiniciar do zero e quitar todos os custos novamente. É um sistema que mais se parece com um labirinto burocrático do que um processo formativo de verdade. E essa complexidade toda tem suas raízes históricas. O excesso de etapas, taxas e procedimentos nasceu, em parte, da tentativa de se combater deficiências estruturais, como a má condição das estradas e a carência de educação no trânsito no país. Só que, na prática, acabou se construindo um modelo mais voltado a sustentar uma verdadeira indústria de autoescolas e intermediários do que, de fato, preparar bons motoristas. As obrigações impostas não garantem, necessariamente, maior consciência ao volante, já que muitas aulas acabam se resumindo a treinos para passar na prova, sem uma verdadeira preocupação com a formação cidadã. Não raro, o candidato precisa se organizar durante meses, ou mesmo anos, para conseguir concluir todas as etapas exigidas pelo Detran. A carga horária das aulas teóricas ultrapassa 40 horas, enquanto as práticas batem 20 horas obrigatórias. Some-se a isso os exames médicos, psicotécnicos, o aluguel do veículo para o teste final. Esse último, um detalhe quase cômico, se não fosse trágico, considerando que o candidato precisa pagar caro para realizar o exame em um carro que normalmente nunca dirigiu antes. E tudo isso tem um custo altíssimo. Se analisarmos friamente os dados oficiais, percebemos que para obter a habilitação categoria B no Brasil, o preço médio gira em torno de R$ 2.711,91. Para quem deseja as categorias AB, chega-se a cifras superiores a R$ 4.500.
valores exorbitantes para grande parcela da população e desproporcionais quando comparados à média salarial do cidadão brasileiro. Por falar nisso, um trabalhador com remuneração mínima precisaria se dedicar por cerca de 54 dias para pagar a habilitação. Nos Estados Unidos, esse mesmo trabalhador liquidaria o valor em pouco menos de 3 horas de trabalho. Mas o gasto financeiro é apenas um dos problemas. A morosidade do sistema, aliada à inflexibilidade dos horários de aulas e exames, faz com que quem já trabalha ou estuda durante o dia enfrente enorme dificuldade para conseguir participar de todas as etapas exigidas. E se, por acidente, algum prazo for perdido, a burocracia faz com que todo o caminho deva ser trilhado novamente, desde o início. Frustrante, não é mesmo? Ao longo dos anos, assistimos tentativas tímidas de modernizar o processo. O uso de simuladores de direção, por exemplo, chegou a ser cobrado à parte, tornando ainda mais caro o procedimento. Em outros momentos, discutiu-se a flexibilização das aulas teóricas por meio de plataformas online, ideia que ainda encontra forte resistência devido ao lobby das autoescolas. O fato é que, enquanto nada muda, seguimos presos a um dos sistemas mais complexos e caros do mundo, que acaba por excluir do direito de dirigir justamente quem mais poderia se beneficiar dessa habilidade: o trabalhador de baixa renda. Imagina se o Brasil implementasse um modelo de formação mais simples, flexível e racional, no qual fosse possível estudar de forma independente e agendar provas práticas e teóricas conforme conveniência. Uma análise hipotética mostra que seria possível trazer o custo total da habilitação para valores em torno de R$ 150, caso focássemos apenas nas etapas essenciais, eliminando taxas e demandas secundárias. Mesmo incluindo exames médicos e psicotécnicos, ainda seria possível manter todo o processo por pouco mais de R$ 300, tornando o acesso muito mais democrático. É claro, não se trata de defender uma completa desregulamentação, mas sim de repensar o equilíbrio entre exigência e acessibilidade. Tornar o processo mais enxuto não significa abrir mão da qualidade da formação ou do compromisso com a segurança, mas sim priorizar o que realmente importa. Garantir que todo cidadão, independentemente de sua condição social, possa ter acesso ao direito de dirigir sem ser penalizado por uma máquina burocrática e onerosa. Basta refletir sobre o papel social do automóvel no Brasil. Em regiões urbanas menos atendidas pelo transporte público, a possibilidade de dirigir pode significar a diferença entre o acesso ao trabalho e o desemprego, entre o atendimento de uma emergência e a solidão forçada. Transformar a habilitação em privilégio é, antes de mais nada, restringir a mobilidade de quem mais depende dela para viver com dignidade. Sem dúvidas, o modelo americano não é isento de críticas. Por lá, há quem argumente que a facilidade do processo diminui a qualificação dos motoristas e eleva os riscos do trânsito. Contudo, é realmente necessário associar quantidade de etapas e custos elevados à qualidade e segurança? Ou será que, pelo menos em parte, a formação do motorista brasileiro poderia ser ajustada para um sistema mais racional que eliminasse intermediários e barreiras financeiras? O grande desafio é encontrar o ponto de equilíbrio. Formar motoristas conscientes, responsáveis e preparados para a vida no trânsito, mas sem transformar essa conquista em algo inacessível para a maioria. Diversos países, especialmente europeus, apostam numa formação rigorosa combinada com sistemas ágeis e taxas proporcionais à realidade de seus cidadãos. O Brasil pode, sim, aprender com essas experiências, modernizando o próprio sistema. Enquanto isso não acontece, quem deseja conquistar a CNH por aqui encontra-se diante de um verdadeiro dilema: investir meses e até anos de poupança para custear taxas cada vez mais altas ou resignar-se à dependência do transporte público precário ou informal. Para muitos, tirar a carta transforma-se num sonho distante, adiado indefinidamente pela impossibilidade financeira. Diante dessa realidade,
torna-se ainda mais importante discutir o tema, pressionar por reformas e exigir do poder público medidas que simplifiquem e barateiem os processos sem abrir mão da qualidade. Afinal, dirigir é direito de todos, não de poucos. Garantir a democratização do acesso à habilitação é contribuir diretamente para a inclusão social e para a mobilidade do país como um todo. Então, se você já foi um dos milhões de brasileiros que enfrentaram as filas do Detran, apertaram o orçamento para pagar taxas, aulas e viagens até a autoescola, sabe exatamente do que estou falando. E se ainda não passou por isso, certamente conhece alguém que já lidou com todas essas barreiras para conquistar algo que, em outras partes do mundo, é visto quase como um direito básico. Mas por que, afinal, não adotamos aqui uma abordagem mais parecida com a dos Estados Unidos? Em vez de alimentar uma indústria paralela de burocracia e taxas, poderíamos direcionar energia e recursos para uma formação mais moderna, eficaz e acessível. Assim, transformaríamos o que hoje é um privilégio para poucos em um direito efetivo para todos. Pense nisso. Simplificar o processo, reduzir os custos, investir em conteúdos de educação no trânsito e tornar as provas mais inteligentes e adaptadas à realidade de cada candidato. Dessa forma, o Brasil daria um passo importante para garantir mais mobilidade, mais dignidade e mais oportunidades para todos os cidadãos. E enquanto aguardamos por mudanças estruturais, é fundamental seguir debatendo o tema, cobrando os órgãos competentes e, acima de tudo, compartilhando informações para conscientizar cada vez mais pessoas sobre a importância do acesso democrático à habilitação. Por isso, se você chegou até aqui, não esqueça de apoiar nosso trabalho. Se inscreva, compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Deixe aquele like e diga nos comentários. O que você acha das diferenças entre tirar carteira nos Estados Unidos e no Brasil? Tem alguma sugestão de tema que gostaria de ver por aqui? Sua participação é fundamental para que possamos juntos ampliar essa discussão e pressionar por alternativas melhores. A cada debate, esclarecimento e mobilização, movemos as engrenagens para um trânsito mais justo, inclusivo e eficiente. Afinal, dirigir não deve ser apenas para quem pode pagar, mas um direito real de quem está pronto para assumir a responsabilidade de conduzir com segurança, respeito e consciência. Nos Estados Unidos, o governo já percebeu isso. E o Brasil? Será que algum dia entenderá?